Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 1º de outubro. Hoje nós iniciamos o mês missionário. E este ano o Papa nos convida para meditarmos sobre o tema Ide e convidai todos para o banquete. E a igreja celebra hoje também a patrona das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela foi uma religiosa carmelita e é doutora da igreja. E ela viveu de 1873 a 1897. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. Naquele tempo, estava chegando a hora de Jesus voltar para o Pai. Por isso ele tomou a firme decisão de ir até Jerusalém e enviou emissários à sua frente para que preparassem as hospedagens. Eles partiram e entraram num povoado de samaritanos. Porém, eles não quiseram acolher Jesus. Os apóstolos Tiago e João foram a Jesus e disseram: Mestre, queres que nós façamos chover fogo sobre a cabeça deles? Jesus os repreendeu, e assim eles foram procurar outros povoados. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos iniciando o mês missionário. E a igreja existe para anunciar Jesus Cristo. Ela existe para ser missionária. E a missão, segundo a compreensão da igreja, não são momentos esporádicos, onde nós realizamos visitas às casas ou coisas similares. Mas a vida que é uma missão. Toda a vida de cada batizado é uma missão, porque ele é corresponsável. Cada homem e cada mulher que nasceu da pia batismal é corresponsável para dar testemunho de Jesus de Nazaré. E isto é a missão, dar testemunho sobre Jesus de Nazaré, dar testemunho da nossa esperança, da nossa confiança, em quem nós colocamos toda a nossa esperança. E hoje, na primeira leitura, retirado do livro do profeta Jó, eu acredito que muitos de vocês vão se ver aqui retratado nesse texto de hoje. Se no texto de ontem, Jó dizia: Deus deu, Deus tirou. Nu eu vim a este mundo, o Senhor concedeu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós encontramos Jó mergulhado num desânimo muito grande, num pessimismo muito grande, porque ele está mergulhado no sofrimento. Ele está abraçando pelos escândalos da vida, pelos absurdos da vida. E tanto você quanto eu, às vezes nós experimentamos esses absurdos da vida, e isso nos tira totalmente o solo, isso tira totalmente a força da fé. Por isso hoje nós encontramos um Jó cansado, oprimido pelo sofrimento e que é capaz de dizer: maldito o dia que eu nasci. Por que eu não fui abortado como aqueles abortos naturais dos fetos que não completam o seu tempo? Por que eu não morri de fome? Por que eu não morri na guerra? Por que eu não morri de alguma doença? Por que eu não morro? Por que o Senhor esqueceu de mim, não me leva e não me mata? Quantas pessoas também, quando estão passando pelos sofrimentos, têm o mesmo pensamento de Jó, porque aqui nós estamos experimentando a fraqueza humana de Jó. Mesmo sendo um homem temente, mesmo sendo um homem que confia plenamente em Deus, aqui ele está experimentando também a fraqueza humana, como crucificado, que também crucificado é capaz de perguntar: Pai, Pai, por que me abandonastes? Mas que seja feita a tua vontade. Jó está demonstrando agora a sua humanidade, a sua fraqueza humana, e por isso também cansado pelo sofrimento, escravizado pelo sofrimento, oprimido pelo sofrimento, ele deseja morrer. Por que Deus não tira a minha vida?
E quantas pessoas a gente encontrou assim, ou vai ver, eu, você, um dia também passamos por isso, porque não morremos, porque o sofrimento está tão forte, parece que não saímos. Mas Jó depois surgirá com uma firme convicção de confiar na providência de Deus, de defender a santidade e a vontade de Deus. Então agora nós podemos compreender o evangelho de hoje. Porque diz o evangelista que já estava se aproximando o tempo de Jesus voltar para o Pai, de Jesus passar para o Pai, de Jesus realizar a sua Páscoa. Então ele toma a firme decisão de ir a Jerusalém. Meus irmãos, minhas irmãs, uma firme decisão do coração não vem só da força de vontade humana. Não é como, ou não são como aqueles momentos de final de ano, onde a gente diz assim, vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar disso, mas não tem firmeza de coração, não tem firmeza de decisão. O coração ainda não está convencido, a inteligência também não está convencida, e isso vira um modismo, onde a gente promete coisa que não vai cumprir, porque não tem força espiritual, não tem força moral, né? Não tem força de vontade para poder executar aquilo que prometeu. Por isso o evangelista de hoje vai dizer, e ele tomou uma firme decisão de ir a Jerusalém. Ele podia desviar o caminho? Podia. Pedro não tentou persuadi-lo a não ir a Jerusalém? Tentou. Mas ele tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. Então ele enviou uma embaixada dos seus discípulos para preparar os caminhos, preparar as hospedagens. Porém, os samaritanos não quiseram recebê-lo. Eu vejo aqui aquela passagem sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, onde os cidadãos dessas duas cidades também não quiseram acolher a palavra de Deus, não quiseram acolher os emissários de Deus. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre eles, destruindo tudo. Então, como também os samaritanos não quiseram acolher a pessoa de Jesus, não quiseram acolher a bendita pessoa de Jesus, então Tiago e João também vão experimentar agora um pouco do sentimento de vingança. Senhor, por acaso o Senhor quer que nós façamos chover fogo sobre a cabeça deles? Mas Jesus não concordou com isso. Jesus não concordou. Porque muitos de nós desenvolvemos essa tendência de vingança, de que Deus vinga de mim porque eu pequei, porque Deus vinga de mim porque você pecou, porque Deus é aquele juiz implacável que está com um pau atrás da porta esperando cada um de nós pecarmos para nos dar uma paulada na cabeça. Mas também podemos mergulhar num outro extremo, daqueles e daquelas que afirmam que já não tem mais inferno, que o inferno está vazio, que Deus perdoa tudo. Quer dizer, são duas tendências perigosas, onde a gente pode destruir toda essa firmeza de coração. E ele tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. Jesus repreendeu Tiago e João. Eles estão pensando agora de modo humano, com a fraqueza humana, com a fragilidade humana, com as limitações humanas. Por isso Jesus os repreende e eles vão buscar outro caminho. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está um grande ensinamento para mim e para você hoje. Fé e medo caminham juntos. Medo não é o contrário de fé. Muitas vezes eu terei que caminhar na minha vida motivado pela fé, fortalecido pela fé, no caminho do medo. No caminho do medo. Mas onde o Senhor concede a mim e a você uma convicção de coração tão profunda, uma convicção de inteligência tão profunda, onde nós também tomamos a firme decisão de seguir o nosso caminho, confiando mais na graça do Senhor do que em nossos méritos, porque o nosso mérito é Jesus, a nossa força é Jesus, e é Ele quem tem esse poder de restaurar homens e mulheres escravizados nas drogas, homens e mulheres escravizados no álcool, e que muitas vezes disseram, vou parar, e não conseguiram. Mas a graça do Senhor, a força do Senhor, o poder do Senhor, motivado também por uma firme decisão de coração, firme decisão de alma, fez com que eles conseguissem prosseguir o seu caminho para Jerusalém, mesmo sofrendo, mas contando mais com a graça do Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.
E hoje também iniciamos o tríduo da festa de nosso Pai São Francisco. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.